Olá, amigos da TV Mundo Maior. Você acompanha a partir de agora o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje vamos conversar um pouco sobre a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes. Foi lançado recentemente aqui no Brasil, talvez o primeiro filme espírita, e ele fala justamente da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra, ele é um espírito muito querido de todos nós, das associações médico-espíritas, porque ele é aquele que deu o suporte espiritual e nos orienta até hoje nos caminhos a serem seguidos por essa associação. Ele tem uma tarefa muito importante do desenvolvimento de uma medicina mais humana, mais pautada no amor, e a Associação Médico Espírita ela tem um papel fundamental nesta modificação do paradigma médico. Quando ele esteve encarnado, ele veio com duas missões importantes. A primeira delas era promover a união dos espíritas que na época andavam se dividindo em grupos. E a segunda era dar o exemplo do que é ser um médico espírita. Esse espírito merece toda a nossa reverência e os nossos agradecimentos. E o Ciência e Espiritualidade de hoje faz uma singela homenagem ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos ver a nossa entrevista. Para conversar conosco sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, um conhecido médico espírita, convidamos o Dr. Aldenis Leite, médico psiquiatra. Bom, Dr. Aldenis, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista. Bom, vamos conversar então um pouco do Dr. Bezerra de Menezes, Vamos começar falando um pouco da infância dele. Como que foi a infância dele lá no Ceará? Bom, como é do conhecimento de todos, isso consta em vários livros que comentam sobre ele. Ele nasceu então na freguesia do Riacho do Sangue e no Ceará. É o quarto filho de Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana. E optou pela medicina posteriormente, mas os três antes, todos eles seguiram as leis. O terceiro, em particular, foi advogado, inclusive. Sim. Ele teve uma infância, a princípio, muito satisfatória, em vários aspectos. O mais importante deles é porque a família tinha uma estrutura muito saudável. O pai muito correto, orientou corretamente e tomou uma postura de vida, como nós vamos até poder comentar posteriormente, muito digna perante várias adversidades. A mãe também muito cuidadosa. Então ele teve uma trajetória de suporte familiar muito boa no início. Posteriormente houve algumas dificuldades de ordem financeira, mas a educação foi excelente, sobretudo moral. Certo. Bom, tendo uma família, onde os irmãos seguiram, as leis, o estudo do direito, como que deu essa escolha pela medicina? Como apareceu essa vocação? A vocação, creio eu, foi intuitiva. Cada um de nós tem uma trajetória a seguir, uma inclinação. O pai era militar. Os filhos não seguiram propriamente essa carreira, os três primeiros. No entanto, somente Bezerra de Menezes optou pela área médica, uma vocação muito particular que ele mesmo decidiu. Fugiu, escapou um pouco ao hábitat a que ele pertencia, do pai, dos filhos, dos irmãos. Bom, ele, como você estava comentando, o início da vida do Dr. Bezerra foi uma vida bem tranquila, saudável, mas sofreu alguns probleminhas de ordem econômica. Então, nesse quadro, como que ele conseguiu meios para ir para o Rio de Janeiro? Então, por volta dos 20 anos de idade, aproximadamente 1851, 1852, ele se encaminhou para o Rio de Janeiro para estudar medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E vários parentes se cotizaram, porque o pai já não tinha as posses que antes possuía, em função de vários transtornos, até pela sua capacidade de auxiliar, de ajudar, ficou no prejuízo financeiro. E ele se encaminhou para o Rio de Janeiro, então, e passou a custear os próprios estudos, dando aulas particulares. Ele dava aulas particulares em várias matérias de que ele tinha afinidade e
aulas à noite, nos intervalos da faculdade e custeava, assim, os seus estudos, pelo menos na manutenção da alimentação, do vestuário. Certo. Bom, então a gente pode até subentender, né, que apesar dessa vida difícil, calcada na generosidade que já vinha da família, ele conseguiu ir adiante, certo? Sem dúvida. Até porque a família o apoiou muito no início, graças à eficiência de educação dos pais, ao apoio constante, o equilíbrio familiar. Ele, então, quando chegou no Rio de Janeiro, manteve essa condição moral, essa estrutura de educação que ele possuía. E, pela sua conduta reta, conseguiu trabalhar, estudar e se formar. Porque a vida do médico, né, no começo, ela não é uma vida muito fácil, né? Ele também encontrou algumas adversidades e dificuldades no início da vida, né, pós-formado, certo? Constantemente, até porque, segundo consta na literatura a seu respeito, a sua personalidade era um pouco distinta dos jovens da época. Naquela época, século XIX, particularmente em função do ateísmo presente, da importância cultural que se dava a algumas atividades, particularmente a medicina, os jovens tinham uma certa liberdade, esfuziante, gostavam de se divertir, como hoje ainda acontece em muitas repúblicas de universidade. E ele, então, não conseguia se enturmar muito bem. E, de certa forma, era segregado, um pouco ignorado pelos colegas, porque ele gostava, sobretudo, de estudar, de meditar, de poupar as suas energias para o estudo e para o trabalho. Então, ele ficava um pouco isolado, realmente, dos demais. Certo. Bom, para continuar falando um pouquinho sobre a vida do Dr. Bezerra, né, logo depois de formado, nós vamos fazer uma breve pausa e continuamos logo depois do nosso intervalo. E você que nos assiste ao vivo pela internet ou pela parabólica digital, aguarde alguns instantes. E você que assiste pela galeria offline, você já pode clicar no link Bloco B para conferir a segunda parte dessa entrevista.